Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Eu sempre falo a mesma coisa, né, gente? Com certeza vocês pensam isso, né? Não aguento mais essa mulher falar bom dia, povo de Deus. Mas vocês não são povo de Deus, gente, minha gente? Pelo amor de Deus, minha gente. Nós somos o povo de Deus, minha gente. Deus confia em nós. É, gente, Ele confia em nós. É justamente no povo dele que Ele confia. Minha gente, agora fora de brincadeira, tá? Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que está nas alturas, o Espírito Santo de Deus. Senhor, olha para nós, Senhor, nós estamos aqui, pedimos a Tua divina misericórdia. Pedimos que o Senhor envie o Seu Espírito Santo, o Seu Espírito Consolador, para que através desta leitura, Senhor, a Tua palavra possa vir e ser aquela palavra verdadeira, que não tenha nenhum engano, que não tenha manchas, por mais que doa, que nos doa, por mais que seja ruim, por mais que seja difícil, nós pedimos a Tua palavra, meu Jesus Cristo, nosso Senhor. Espírito Santo de Deus, que a Virgem Maria nos acompanhe, Arcanjo Miguel, todos os santos e os anjos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz de Deus seja convosco. Desejo do fundo do meu coração que esta leitura nos traga algo de bom, né? Nunca podemos levar o Evangelho com raiva no coração, achando que é muito difícil, porque quem nos dá forças é Deus, gente. Nunca esqueçam disso. Quem nos capacita é Deus. Se você ainda age, né, pensando só em você, no sentido que eu digo aqui, gente, é assim, ó, eu vou ali no mercado comprar alguma coisa. Na hora que você sair da sua casa, faça o sinal da cruz, minha gente. Jesus me acompanha, Virgem Maria também, tá? Arcanjo Miguel me acompanha, meu anjo guardador, tá, gente? Nunca esqueçam disso. Nós vamos continuar na leitura, tá? Pela liturgia diária, até data indefinida, tá? Meu vídeo não pode passar de 1 hora, senão eu não durmo. Vocês estão vendo a minha cara de acabada, minha gente. Olha isso. Vou ter que fazer uma rifa agora para fazer um botox, gente do céu. Fazer aqueles negócios que faz o rosto da gente melhorar o aspecto, né? Mas, palavra dada, gente. A gente tem que cumprir, tem que fazer o possível e o impossível para Deus. Porque este merece, tá? É sério, é muito sério isso, tá, minha gente? É muito sério. Né? Só que também Deus sabe do seu limite, também Deus sabe de todas as coisas. E no dia que eu não puder vir trazer o Evangelho, eu vou falar, porque eu sou uma pessoa transparente, minha gente. Como eu gostaria que todos fossem transparentes e fossem valorizados, né? Porque muitas pessoas gostam de ser enganadas, né? Por serem bajuladas. Eu não bajulo não, gente. Não bajulo não. Eu sempre falo a verdade, tá? Eu não vou chegar pra uma pessoa e dizer pra ela coisa que é mentira. Você pode ter certeza disso. A não sei que eu me engane com ela, né? E depois eu vou falar com certeza pra essa mesma pessoa, me enganei contigo. Vamos me afastar, minha gente, melhor coisa que tem, tá? Quando você vê que não é de Deus, você pica a sua mula, vai embora, entendeu? É assim que funciona. Entrega a sua vida na mão de Deus, que é esse que sabe todas as coisas, ele que tem o seu melhor plano. Se você estiver na dúvida, se você estiver com algum problema que você precisa, você está passando por uma doença, por uma dificuldade, por uma crise financeira. Aí existe coisa pior do que isso. Não ter dinheiro para nada, gente. A não ser o básico, e olhe lá. Dependendo de outras pessoas de bom coração. Coisa mais triste isso, minha gente. Né? Eu queria, sabe o quê? Ter dinheiro, gente. Mas não ia prestar. Por isso que Deus não me deu dinheiro. Eu juro pra vocês, gente. Meus projetos nunca davam certo, eu nunca entendia, hoje eu entendo. Deus não me quer trabalhando, a não ser para Ele, minha gente. Que envolva Ele, coisa que é só para mim, não quer. Eu já demorei, hein? 40 anos, eu e Moisés, pela madrugada. Viu como o tempo é igual para todos, minha gente? Né? Mas tá, eu vou... Com Moisés foi mais claro, tá bom? Eu tô brincando, hein? Por favor, agora vou dizer que eu sou uma Moisés feminina. Ave Maria, Senhor. Vamos lá, minha gente. Agora fora de brincadeiras. Vamos falar sério. Vamos continuar a leitura do dia de hoje, tá? Pega a sua Bíblia. Vamos continuar em Atos dos Apóstolos, que está maravilhoso.
esse texto, muito educativo, muito educativo, muito, muito. Aqui é claro, tá? Que o Espírito Santo, ele é um personagem bíblico, ele é um personagem principal dessa história toda, tá? Ele é, não tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Minha gente, os três trabalham. O Espírito Santo sempre vai ser um mistério para todos nós, tá? Porque assim como ele também traz coragem, alegria, verdade, ele também traz justiça, né? Momentos que você precisa entrar com a justiça e ter a coragem para defender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vemos isso claramente aqui no Evangelho, tá, minha gente? Isso aí é um ponto principal que você precisa guardar no seu coração, tá? O Evangelho de Jesus, ele veio para os que precisam. Os humildes, os carentes, os necessitados, tá? Os endemoniados, tá? Que estão com espíritos de tristeza, de depressão, de tudo que é de ruim, tá? Que você sabe que não é de você, tá? Espíritos de inveja, isso aí são tudo espíritos negativos, tá? Que não são de Deus, porque quando você tem Deus no seu coração, você tem que manter essa chama viva, tá? O pão da vida, minha gente, a comunhão. Você pode não acreditar, você pode acompanhar o meu canal também no Instagram, tá? Que é o Sal da Terra, Shalom. E lá eu sempre deixo o link do vídeo, sempre posto algumas coisas, né? E eu vou postar uma figura que foi feita através de uma imagem artificial, a inteligência artificial de Jesus Cristo. E vou postar amanhã, não vou postar hoje. Aliás, vou postar hoje, é que esse vídeo é para amanhã, né? E é isso, gente, vamos para a leitura, tá? Mas principalmente, Jesus Cristo, ele não veio, ele foi muito, gente, humilde. Como eu falei, se Deus quisesse, teria mandado só Jesus, tá? Mas ele quis os 12 apóstolos, ele quis que Judas tivesse que morrer por conta da promessa que foi feita por ele, tá? Deus está no controle de todas as coisas, tá? Até nas ruins, não esqueça disso. Para podermos aceitar as coisas, temos que compreender isso, porque senão nunca aceitaremos as coisas ruins que nos acontecem, porque coisa ruim sempre vai acontecer. Mas Deus está no controle, tá? Você nunca esqueça disso. E a morte, que é o pior de tudo, que na cabeça da gente é o pior de tudo, você não deve se preocupar se você é um cristão com apocalipse, tá? Que o mundo vai acabar e que você vai ter que correr para as montanhas, tá? Espero que não, minha gente, mas vai ser triste, vai, tá? Mas Deus cuida de cada um, tá? Vamos lá, vamos para a leitura. Então, ó, ontem nós finalizamos no 33, tá? Sábado, 17, quarta semana da Páscoa, né? Creio que seja a última. Deixa eu ver. Na próxima já entra a primeira semana do Saltério, tá, gente? Depois eu explico o que é Saltério no próximo vídeo, tá? Hoje não, agora não. Vamos misturar os trem não, gente, tá? Se eu não focar aqui, a gente vai embora e fala 2 horas. Então vamos lá. Pegou já sua Bíblia. Você vai pegar vamos continuar. Paramos no 33, vamos ver aqui aonde que a gente vai continuar. Do 44 ao 52, tá? Se tiver algum versículo antes, eu vou falar. Se for importante, claro que eu vou falar, minha gente. Nada passa em branco aqui, nada passa batido. Então, gente, vamos lá. Antífona. Povo adquirido por Deus, anunciai os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Aleluia, Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz. Somos convidados a acolhê-la sempre de coração aberto. Então, se você estiver aqui com seu coração fechado para críticas, para criticar, para julgar, que eu tô usando uma camiseta preta que tá ruim, que meu cabelo não tá bom, que eu tô com cara de depressão, que eu tô com cara de cansada, que eu não presto pra falar do evangelho, que tem que ser alguém perfeito, tá? Você está no lugar errado, pode sair, minha gente, com perdão, tá? Da minha educação. Mas aqui o desejo é esclarecer a verdade do evangelho, tá? Não é a minha pessoa. Aqui, minha gente, eu represento, tá? Por Deus, nosso Senhor, com a bondade e misericórdia dele, tá? Mas eu represento a palavra e a verdade,
tá, minha gente? Então, não levem para o coração. Sempre eu vou falar de uma visão, quando eu der algum exemplo, vai ser da visão de paroquiana. Eu sou uma pessoa muito observadora, vou nas igrejas. Hoje tem uma igreja que eu frequento mais, mas você não pense que é especificamente para alguém, tá? Mas sempre vai ser de uma forma geral, tá bom, minha gente? Então pega lá o capítulo dos Atos dos Apóstolos, tá? Leitura, livro. Vamos ver o que diz hoje, minha gente. Tô empolgada. Tô empolgada, porque eu viajo no tempo, tá, minha gente? Viajo no tempo. Vamos lá, então. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Aí xingaram, ofenderam, provocaram. E o que eles fizeram? Viraram, jogou o rosto para o lado. É isso que você tem que fazer. Quem não lhe ouve, quem não... Você não tenta ser honesto, você que segue o evangelho, você não tenta ser claro, ser límpido, transparente, minha gente, tá? Como uma piscina que recém foi limpa, quando você vê tá clarinha. É assim que tem que ser, minha gente, por isso que a gente é batizado na água, com água, tá? Porque a pureza da água, minha gente, a limpeza, isso aí tem um significado imenso. Uma coisa que dá pra ver isso, né? Uma mensagem. A outra mensagem é que o quê? Eles estavam falando para os judeus, né? Mas os pagãos, nessa hora, eles ficaram muito contentes. Porque eles também desejavam, minha gente, né? Eles se sentiam excluídos. Porque o povo judeu se achava por conta de quê? Da promessa de Deus, né? Que o Messias viria para os judeus, para o povo judeu. Eles achavam que era exclusividade. Mas só que não, minha gente. Como eu já falei para vocês, o itinerário de Deus era começar por ali, né? Mas é o que eu já disse também aqui. É a mesma coisa quando você encontra alguém, ou você conhece alguém, uma pessoa teimosa, uma pessoa cabeça dura, uma pessoa difícil, tá? Que você não convive, né? Mas que você encontrou em algum lugar, que você, né? E essa pessoa não é de Deus, ou não acredita, ou você vê que não vale a pena gastar o seu tempo. É isso que você tem que fazer. Virar e seguir feliz da vida. Você tenta, tá? Você tem que tentar. Assim como Paulo tentou, cheio do Espírito Santo. E a terceira mensagem principal aqui, na minha visão, porque eu vou ir lá ainda, tá? Na explicação. Mas isso aqui tá claro, minha gente, tá? O evangelho é para todos. E nós aqui que ficamos, tá? Depois que todo mundo foi embora, que não tem mais apóstolo, não tem nada, mas que temos o evangelho que eles nos deixaram, que está pronto. Qual que é a nossa obrigação como cristão? Como católico, né? Você que é da minha religião. Mas você que é cristão, que crê em Cristo, na vida eterna, tá? É transmitir o evangelho. Seja provérbio, seja uma palavra de sabedoria, seja uma palavra de consolo, mas uma palavra de amor.
tá? Uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, uma palavra de entendimento, não uma palavra de crítica, tá? Porque, gente, aqui é muito diferente da nossa época neste caso. Hoje em dia, não existem mais judeus. Hoje estamos de um modo universal, tá? Ele chegou aos confins da terra, o evangelho. O problema é que existem falsos profetas, né? Falsos bons pastores, né? Pessoas erradas na igreja que te levam para outro caminho, um atendimento ruim, né? Que você não fica ali na verdade da palavra, seja lá qual igreja for. Aí depois também tem aquela igreja que tem um atendimento maravilhoso, porém lá dentro irmãos que se acham muito sabedores de tudo, fariseus, né? Só com aparência de bondade, mas na verdade não são bondosos. Então, lembre-se, Jesus conhece seu coração. Não adianta esconder nada de Jesus. Então, lá do 44, tá? Do 13, acho que nós passamos aqui, mas vamos dar uma olhada, porque nós vamos ler igual, tá? Então, lá no 14, 44... Peraí, minha gente. Peraí, calma aí que eu tô em João aqui. 13:44, vamos lá. Então, ó, Paulo citou... esse aqui nós já falamos, eu vou direto do 44, que esse aqui nós já falamos. Então, ó, antes um pouquinho, né, eu falei pra vocês que eu não ia deixar passar nada, e eu não deixo passar nada mesmo, tá? Lá do 42 ao 43, tá? Seja por conta da novidade do discurso ou por sua genuína fome espiritual, o povo queria ouvir mais. Foi provavelmente durante os períodos de folga, longe das sinagogas, em pequenos grupos ou em encontros particulares, que Paulo e Barnabé realizaram a sua doutrinação mais efetiva. Depois lá do 44 ao 45 já entra onde nós vamos estudar hoje, tá? Onde Paulo e Barnabé fossem um vivo interesse surgia pela mensagem do Evangelho, tanto a favor como contra. Jesus predisse a oposição que os evangelistas enfrentariam. Então você não espere alguma diferença. Você não espere, tá? Você ser bem aceito, não. Você que vai levar a verdade da palavra de Deus, você não espere ser bem aceito. Tá, minha gente? Mas, hoje em dia é muito difícil. Só da Assembleia que vão nos lugares, né? Parabéns para vocês que vão, tá? Mas, a gente não vê, é muito difícil, né, minha gente? Vamos continuar. Então, eles continuaram, tá? Ali não deu, eles foram para outro povo, picar a mola, como eu falei para vocês, minha gente, tá? O Novo Testamento, lá no 46 ou 47, afirma de maneira consistente que a mensagem do Evangelho veio primeiramente aos judeus, embora os gentios tenham sido previstos como eventuais destinatários. Atos mostra o mesmo padrão no início de sua obra missionária. Paulo e Barnabé reconheceram que seu dever era levar as boas novas primeiro aos judeus. Eles fizeram o que o Evangelho mandava, né? Porque, gente, vocês têm que entender o seguinte, aqui já existiam igrejas, meu gente, já existia a igreja primitiva, né? A evangelização, pessoas querendo, buscando e seguindo Jesus, tá? Aqui, eles estavam ainda, vamos dizer, no início, porque, gente, essa época de Atos, como já falei para vocês, foi a época que Jesus ficou depois da ressurreição entre os apóstolos, né? E só que Paulo, ele veio depois, minha gente, tá? Ele mesmo disse que ele veio depois, mas porém, ele foi totalmente usado pelo Espírito Santo de Deus, minha gente. Muito usado, tá? Ele fez coisas grandiosas, tá? E ele nunca imaginou isso, eu acho. Eu acho, tá? Eu acho que a pessoa que faz isso, ela faz por amor a Jesus Cristo, tá? Por isso que eu falo pra vocês. Isso que eu faço aqui, que eu gravo vídeo aqui, não é pra me engrandecer, não. Até porque eu não gosto que fique me bajulando. Não gosto. Tá? Não é que eu não goste. Eu sei quando eu mereço alguma coisa e quando eu não mereço.
Mas eu sempre tento ser muito agradável e sempre elogiar as características daquelas pessoas que eu conheço, tá? Sempre elogio as características, sim. Isso aí é uma obrigação também da gente, tá? Quando você vê características de Deus nas pessoas, você tem que elevá-la, sim. Por quê? Porque é Jesus Cristo, tá, minha gente? Porque é Jesus que você está elevando, não é a pessoa. Agora, se a pessoa entrar na soberba ou na vaidade, aí já é com ela o problema. Ela não tá tão perto de Deus assim, não, tá? Aí você fica ligado, tá? Você tem, ó, já falei pra vocês, tá? Agora, se você precisa conviver com este irmão na igreja, sempre seja educado, né? Não o julgue. Não fique mandando ele fazer isso ou aquilo. Deixa ele quieto. Só atende ele bem. Fala com ele direito, né? Para que ele não fuja da sua igreja, minha gente, tá? Não estou falando da minha, estou falando de todas, tá? Do irmão que é evangélico, do irmão que é da Assembleia, dos cristãos, tá, minha gente? Você que é macumbeiro também e tem Jesus aí no coração, porque também tem os seus santos, mas também tem Jesus, mas eu não sei como é que você define Jesus na sua religião. Mas, gente, essa é uma verdade, tá? Não posso deixar de falar, querer trazer todo mundo para a religião católica. Agora, uma coisa eu digo para vocês: religião católica é a religião mais próxima, tá? De todo o evangelho de Jesus Cristo, principalmente pelo pão da vida, tá? Como ele disse, eu sou o pão da vida. Quem não comer do meu sangue e da minha carne, não tomar do meu sangue e não comer da minha carne, pra mim tá claro. Por que vocês acham que os satanistas vão pegar a hóstia, minha gente? Né? Pra quê? Porque eles acreditam mais em Deus do que o próprio cristão. Cruzes. Eu, hein? Misericórdia. Mas é verdade. Pesquisa no Google, no YouTube, pra você ver. Satanistas roubando hóstia, tá? Eles botam no bolso, deixam cair no chão. Tem gente que é assim. O próprio satanista acredita mais que o próprio cristão que tá ali na igreja. Isso é uma verdade, infelizmente. Mas é Jesus Cristo que está ali. Hoje, inclusive, eu postei um vídeo falando disso, de uma hóstia que caiu no chão. Papa Francisco pegou a hóstia e acabou que ela virou em carne, minha gente, e sangue, tá? Milagre eucarístico. Agora você dê uma olhada, se você quiser, você vai lá no meu canal, Shalom. Sal da Terra, tem Jesus Cristo, tem a foto, tá? Inclusive, eu até achei uma foto melhor agora pela inteligência artificial. Eu vou usar esta. Que achei assim, aquela dali pra mim é a verdadeira imagem de Jesus. Eles pegaram o Santo Sudário e fizeram uma imagem em cima do Santo Sudário. Idêntica, gente. Idêntica, até o rosto, tá? Que pra mim foi a forma que Jesus deixou a fotografia dele ali, né? Para que isso aconteça neste momento das nossas vidas. Porque é neste momento que está começando, ou em seguida vai começar o início das dores, tá? E muitos vão sofrer, com certeza, mas aquele que é filho de Deus vai aguentar, vai matar no peito. Vai matar no peito. Tá, minha gente? Depois, ó, esse versículo explica o 48, tá? Esse versículo expressa, uma das notáveis verdades enigmáticas da Escritura. Creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Isso se refere tanto à eleição de Deus, ordenados, quanto à responsabilidade humana. Creram. Você está entendendo esse versículo aqui? Esse versículo aqui é muito importante, tá? Grava ele na sua mente. Atos dos Apóstolos, 13, capítulo 13, versículo 48. Você gravar. Se gravar na sua mente. Amanhã eu vou fazer um mini vídeo para botar lá no meu canal. Creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna, tá? Isso daí antes. Isso se refere tanto à eleição de Deus, tá? Jesus Cristo e apóstolos. Porque Jesus Cristo, minha gente, ele também é Deus, tá? Eu já falei isso aqui muitas vezes, voltem os vídeos. Quanto à responsabilidade humana, os que creem, você que é cristão. Você que é cristão que diz que crê. Ah, eu creio. Quem que diz que eu não creio? Muita gente fala isso.
Tá, tudo bem você crê. Agora você faz o que o evangelho ensina? Então você não crê. Essa é a verdade. Você vai para onde? Não, pro inferno, de repente você vai passar uma temporada, tá? Lá no purgatório, para você saber o que é o inferno. E aí lá você vai ficar uns bons tempos lá, entendeu? Com os demônios na sua volta, lhe perturbando, você passando dificuldades, e você sofrendo. Essa é a verdade. Aí você vai conhecer a vida espiritual que você não acredita que, mas você crê em Jesus, né? Basta acreditar em Jesus que tudo funciona. Só que não, minha gente, não é isso, tá? Não é isso. Você precisa aplicar o evangelho de forma total, tá? Você precisa amar a todos, tá? Porque é muito fácil amar o irmão da igreja que faz tudo direito. Todo mundo quer ele, todo mundo deseja um irmão assim. É uma alegria estar perto de um irmão assim. É uma alegria imensa ter um irmão cheio de Espírito Santo. Não tem coisa melhor. Ele te anima, é o diferencial. Já falamos aqui sobre isso, inclusive, né? Que vários discípulos que seguiam Jesus Cristo eram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, carismáticos, alegres, né? Por que que essas pessoas conquistavam? Porque são pessoas amorosas, né? São pessoas alegres, que não levam pro coração as coisas e não ficam só no julgamento, pensando que por saberem a palavra, têm alguma autoridade para entrar na vida das pessoas e achar que está fazendo alguma coisa de bom, ou dar caminhos para a pessoa, tá? Sem conhecer de fato a pessoa. Isso é muito grave que eu estou dizendo e é uma realidade. Você pare de se enfiar na vida dos outros, vá cuidar da sua, tá? Por favor, minha gente, nós vivemos neste ano de 2025 depois de Jesus Cristo. E as mentes são as mesmas. Pela madrugada, valha-me Deus. Né? Isso eu fico chocada. Fico chocada. Agora tem uma coisa, tá? Tudo aquilo que for contra o Evangelho de Jesus Cristo, você precisa, sim, interceder. Mas de uma forma, gente, tá? Que não ofenda ninguém, mas se a pessoa se sentir ofendida, aí já não é problema seu. Você vai ser educado. Você vai tentar contornar a situação. Tá? Mesmo que você não tenha culpa de nada, né? Porque você está tentando ajudar e às vezes a pessoa te vê com os olhos de crítica. Você tenta ser mais humilde. Para quê? Para que a pessoa entre no coração a palavra. Você tenta. Agora não deu? Cai fora, tá? Não convive, você não é obrigado. Mesmo que ele seja seu irmão da igreja, você não é obrigado. Porque não adianta. Outra coisa é isso, quando o irmão acha que tem Cristo no coração. Tá? E não tem. Não tem. Né? Ele acha que é bondoso, ele acha que é isso, ele acha que é aquilo. Mas vê o irmão de forma errada, de forma torta, critica os outros, fofoca, não trabalha, não dá o seu melhor. Deus espera o melhor de você. Porque ele deu o melhor dele, ele deu a vida por você. Né? Se você não o ama, pelo menos o respeite. Se você tem temor, como eu falei ontem, né, você deve temer mais a Deus do que o demônio, tá, minha gente? Não esqueça disso. Você deve temer a Deus mais do que o demônio. Porque Deus é justo. Deus é justo. Muito justo. Então vamos continuar. Já falei desta parte aqui. Depois, lá no 49, toda aquela região era predominantemente gentílica. Consequentemente, aqueles que estavam historicamente fora do povo de Deus estavam chegando para obscurecer e redefinir o povo de Deus. Redefinir o povo de Deus. Na verdade, o povo de Deus, sempre o objetivo de Deus foi a totalidade, né? O objetivo de Deus sempre foi a totalidade. O evangelho é para todos, né? Para todos, sem excluir. Ele é inclusivo, tá, minha gente?
Todos, por favor. Você acha mesmo que Jesus Cristo ia deixar alguém de fora? Claro que não, minha gente, não condiz. Uma coisa que eu digo, a lógica, ela anda junto com a fé. Tá, minha gente? A fé e lógica, tá? É coisa de doido. A fé, ela tem que andar junto com a lógica. Assim como foi com o discípulo Lucas, que era discípulo do apóstolo Paulo, né? Ele foi lógico, minha gente. Ele precisava de uma explicação. Ele precisava saber mais. Não sejam feitos judeus, minha gente. O povo que não aceita está lá, está dentro e já está achando que está salvo. Nunca vá nessa garantia. Você nunca esqueça disso também. Você não está salvo. Até a hora da sua morte, você não está salvo. Tá? Você só deseja isso, mas e trabalhe para isso. Mas você nunca dê como garantia isso, tá? Porque você fazendo isso, você vai destruir corações de pessoas humildes. Você vai destruir o coração de pessoas, tá? Você vai destruir o plano de Deus. O plano de Deus, tá? Porque você pode arruinar um plano de Deus, só que Deus sempre reajusta o GPS, como eu já falei, tá? E aí o que era para ser não vai ser naquele momento, mas vai ser no futuro. De um jeito ou de outro, tá? Deus sempre vence. Deus sempre vence. Jesus Cristo tem poder. Bota isso na sua cabeça. Meu irmão, por favor. Estou implorando aqui. Tá? Tenha temor, medo, tá? De Deus. De não fazer vontade de Deus. E sim o seu julgamento aí da sua mente vazia. De verme. Minha gente, eu não aguento, tá? Vamos para os 50. Uma vez que o evangelho estava obtendo ampla aceitação, os líderes judeus incitaram as mulheres religiosas. Olha como é que o povo judeu era, minha gente. Ia lá. Isso não acontece hoje em dia, na sua vida? Na sua igreja, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Uma junta com a outra, mulher de rico que não tem nada para fazer, em vez de servir a Cristo, né? Gente, eu sempre servi, mesmo trabalhando. E muito, eu sempre trabalhei muito. No trabalho eu servia, fora do trabalho eu servia. Eu dizia, meu Jesus, meu bom Jesus, me usa até na hora que eu estiver dormindo. Usa o meu espírito, minha alma. Usa o meu ser. Usa, Senhor, usa, se for assim, se isso vai lhe ajudar. Tá, minha gente? Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Você que tem amor pelo seu próximo, Ele vai lhe usar. E Ele vai te provar isso. Ele vai te provar. É só você dizer, me mostra, Senhor. Mas espere, tá? Porque você pode ter também o que você não quer ver. Tá? Bom, deixamos para mais tarde esta conversa. Vamos para o próximo. 50. Tá, isso nós já falamos. Então, ó, a ideia dos judeus aqui era botar contra, fazer fofoca. Né? Para quê? Para as mulheres ir lá para os homens maridos delas, para quê? Para que expulsassem, né? Para que eles tinham poder, usavam dinheiro para isso, para botar para fora Paulo e Barnabé, né? Isso acontece até hoje. Essa era uma tática bem conhecida naquela época e nesta, né, minha gente? Pela madrugada. 51. Esses sacudiram a poeira dos seus pés. É a mesma coisa que eu já falei também de quando Jesus fala. Quando alguém te der um tapa no rosto, você dá outra face, tá? É para você dar outra face, gente. Você já viu Jesus fazendo isso? Jesus ia embora, para quem não quer ouvi-lo. Para quem não tem tempo. Porque o tempo dele é precioso. E você deveria fazer a mesma coisa. O meu tempo é precioso, minha gente. Eu demorei um tempo para entender isso, tá? Porque, como eu falei, às vezes você quer abraçar o mundo, mas não pode. Você tem que ver o seu tempo e usar esse tempo com eficácia. Não adianta você ter várias funções, várias coisas que você quer fazer, mas você não faz direito nenhuma delas, tá, minha gente? Na sua vida toda, no seu relacionamento, na sua família, no seu trabalho, você não sabe se organizar, né?
Não adianta, um prevenido sempre vai valer por 1000, por 1000. Saiba disso. Então, sempre, 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 o que eles seguiam fazendo? Obedecendo a palavra de Jesus Cristo, tá? E a ordem era essa: amem, amar o próximo. Os judeus não quiseram, vamos pro próximo, tá? Você tá na rua, você que é católico, tá? Aí tem um católico, você encontra, tá? Que é iniciante ou que, não sei. E aí vocês estão conversando, mas o irmão começa a saber mais do que você, falar muito mais, muito mais. E aí você sabe que alguma coisa ou outra ali, você quer esclarecer, você quer conversar, mas você não tem, ele não te escuta. Você, vai embora, tá? Deixa que Deus trabalha nele. Você vai dizer assim, ó, meu Deus, meu pai, pega esse irmão aqui, bota a mão na cabeça dele para ele abrir os olhos dele, tá? Eu não quero saber disso não, tá? Não quero sentir nada de ruim com ele não. Trabalha nele, eu tentei, não deu. O senhor consegue, eu não consigo. Tá? Deixa com o Senhor. Isso é oração pelo inimigo, tá? Essas pessoas que são, parece que estrategicamente colocadas no seu dia para atrapalhar a sua vida. Isso é uma verdade, minha gente. Para fazer uma simples coisa, às vezes, minha gente, tá? Eu, eu, eu tô fazendo aula de violão, minha gente. E a casa do músico que me dá aula, que é o Rafael, que é um músico excelente, minha gente. É pertinho aqui da minha casa. Vocês pensem que não é nem 10 minutos daqui até ali. Eu demorei para chegar ontem, ali vou dizer pra vocês. Meia hora. Era uma coisa em cada lugar. É impressionante. E eu saí muito antes do tempo de chegar lá. Isso aí é um... E de carro, tá? Imagina se eu andasse a pé. Enfim, para dar um exemplo para vocês, tá? Porque parece que não é. Porque o meu objetivo, tá, gente? É aprender a tocar música, cantar com as crianças, que é onde eu trabalho, né? Cantar, ou até um dia na igreja, que Deus me ajude, porque só Ele vai me ajudar nesse caso aí, tá, minha gente? Ele quem capacita a gente para tudo nessa vida, mesmo que você não saiba disso e você acha que é você, tá? Sem a permissão dele, nada acontece, tá? Você tem que entender isso, tá, minha gente? Você precisa entender, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa entender isso, que sem a permissão dele nada acontece. Desde a hora que você levanta, a hora que você deita. Você não fala, tudo aqui é porque Deus quer, a sua vida é porque Deus quer. Agora, você tem 100% de livre-arbítrio, não esqueça disso, tá? Agora, quando você vai escolher alguma coisa, você pergunta para ele, nem que isso demore 2 ou 3 dias para vir a resposta, você sentir no seu coração. Porque quando você confia nele, ele confia. Ele está em você e você está nele. Você tem que crer nisso, minha gente. Tá? Mesmo que demore às vezes. Porque demora, tem vezes que demora, tá? E eu sei que é ruim demais. Mas isso é resiliência que você tem que desenvolver. Para quê? Para que Deus vai te usar no futuro para alguma coisa. Para suportar algumas humilhações. E entender que apesar de dar dor, porque dói, não tem jeito, não tem como não doer. Você tem que entender que você tem que orar. Deus toca na cabeça dele. É isso. Entende, gente? É isso. Tô errada? Tô errada? Você não pode nem comentar agora aí, né? Por quê? Porque o meu objetivo aqui não é bombar com vídeos. Porque se eu abrir os comentários e as pessoas comentassem, mas não comentam. Comento muito pouco, as poucas que eu tenho, né? Porque o meu objetivo aqui é deixar os vídeos, como eu já falei, para posteridade. Tá? Eu não tenho interesse nenhum em ganhar alguma coisa com esses vídeos aqui. Meu interesse é exclusivamente transmitir o evangelho. Aqui é um canal de Deus, não é meu, tá? Se algum dia aparecer alguma coisa, com certeza vai ser o nome de Deus que vai aparecer, tá? Porque sem ele eu não vivo. Eu não sei viver sem Jesus Cristo, tá? Sem alegria. E todo dia eu peço alegria. Senhor, me dê essa alegria, Senhor, né? Senhor, me dê alegria, me dê um senso de humor, né? Ai, ai, minha gente. Então, vamos lá.
Pra último agora, já foi todas. Já foi todas, minha gente. Ah, aqui, olha que legal. 52, olha que interessante. A alegria é a expressão exterior da obra do Espírito Santo no cristão. Então, eu sou cheio do Espírito Santo, então, minha gente, não é? Se você é assim que nem eu, então também você é cheio do Espírito Santo. Aquele que gosta de brincar, de sorrir, de se alegrar, tá? Não falando besteira, pelo amor de Deus, tá? Não é sentar num bar e ficar bebendo e sorrindo, não, tá? Mas é se alegrar com a palavra do Senhor, porque o Senhor é simples, tá? Eu queria ver Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo na escolha do conclave. Eu fico imaginando isso, sabe? O que ele ia pensar, né? Nossa, pra que tudo isso? Oh, meu Deus, oh, meu Pai, que veio humilde, veio sem nada, minha gente. Enfim, vamos continuar. Aquela parte agora para você gravar aí na sua cuca e nunca mais tirar. Isso tudo que eu falei é para você não tirar mais da sua mente, tá? Rejeição aos judeus, dos judeus. O povo escolhido não quis saber de Jesus, passou para frente, tá? Isso é a mesma coisa que nós falamos aqui dos amigos, dos parentes e tudo. Não quer saber de Jesus? Pá, vai embora, tá? Você sai de perto, você se afasta, tá? Se você tiver que conviver na sua família com um irmão que não crê, tá? Você tem que ter paciência, você tem que orar muito, tá? Porque você só tem uma arma, que é a oração. Não é revólver, não. É oração, é o terço também, tá? É oração, é vida de santificação. Deus, minha gente, ele vê seu coração, seu amor, a sua dedicação, a sua devoção. Ele vê tudo, na verdade, né? Ele vê tudo. Ele te vê, tá sempre de olho em você. Ele é onipresente, né? Onisciente, ele está presente e ele é ciente de tudo. Então, não tem escapatória. Sempre que você for falar mal de um irmão, você lembre, tá? Que Jesus Cristo está do lado. E tá te escutando, tá te filmando. E vai te cobrar isso depois. Ele vai dizer pra você, não te conheço. Não te conheço, você não é da minha família, não. Não ensinei isso. Não ensinei isso. Não foi isso que eu fiz. Né? Então, a gente, quando vai numa situação assim, quando a gente passa por uma situação, principalmente onde devemos defender o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos tomar muito cuidado e lembrar muitas palavras de Jesus. Por isso que é tão importante o conhecimento do Evangelho. Pela falta de conhecimento, o povo pereceu e perece. Nunca esqueça disso. Mudança de foco. Expulsão de Antioquia, né? O que fizeram contra ele? Difamaram. Os irmãos difamaram os judeus. O povo escolhido difamou. E eles o que fizeram? Nem tchum, foram embora, felizes da vida, alegres e contentes, seguiram a vida, elevando a palavra com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo com eles. Existe coisa melhor, minha gente, do que viver na presença do Espírito Santo de Deus? Tá? Você não precisa ter amigos, você não precisa estar envolto de pessoas que você considera. Você pode viver sim, sozinho, você pode ser casado, você pode ser viúvo, você pode ser o que for. Com a presença de Jesus Cristo, tudo tem vida. E vida em abundância, porque você vê Deus em todas as coisas. Nos detalhes, nas flores, nos animais, na obra de Deus, nos passarinhos, no canto dos passarinhos. Gente, a cada momento da minha janela eu vejo um tipo de paisagem. Ali eu vejo Deus. Isso é abundância de Deus. Mas você quer dinheiro? Não, eu também quero dinheiro, minha gente. Quem é que não quer dinheiro? Ajudar, né? Quem é que não quer? Eu não ia prestar se eu tivesse dinheiro. Eu já falei, não ia pegar, eu ia gastar só com os outros, não ia dar certo isso, não. Entendeu? Então Deus sabe muito bem o que ele faz. E a gente busca, né? A gente faz o que dá, mas Jesus não tinha nada. Jesus era pobre, minha gente, tá? Era pobre. Então, tudo que ele fez muita coisa. Ai, eu não consigo fazer milagre. Não consigo fazer milagre.
Não consegue fazer milagre? Faça outras coisas que são tipo milagre, tá? Dê um abraço, dê uma palavra de conforto, de carinho. Ninguém vai na igreja porque tá feliz, gente. A não ser os próprios fiéis da igreja, tá? Tipo uma Carola, que nem eu, assim, né? Me considero bem Carola hoje em dia, né? Eu já, como eu falei pra vocês, não era católica há alguns anos atrás, que resolvi, antes de entrar, estudei muito. Muito, 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 muito. Pra ter certeza, esperei o tempo de Deus, porque já acreditava, já confiava. Mas Deus me pedia, minha gente, desde o início da minha vida. Enfim, vamos continuar. Agora, para os católicos, tá? Só para os católicos, principalmente para os católicos. Rejeição e escolha. A passagem destaca que, apesar da mensagem de salvação a ser pregada para todos, nem todos aceitam isso. A escolha de seguir a fé cristã é pessoal e livre, ninguém tem o direito de se meter na escolha do outro. Então, pare de criticar o evangélico, o pentecostal, o da assembleia, tá? Você pode tentar explicar para ele a sua religião, como às vezes eu faço aqui. Quando tem algum santo do dia, alguma devoção, eu tento explicar. Agora, você acha que eu vou convencer alguém? Minha gente, ninguém convence ninguém, não. Você que é casada há anos aí com seu esposo, e aí você quer que ele faça alguma coisa, ele é teimoso, você convence? Não convence. Você acha que você vai convencer um estranho, né? Então não tem como, minha gente. Eu já falei, ora, entrega para Deus, entrega na mão de Deus. A importância da missão. A passagem reforça a importância da missão cristã em levar a mensagem de salvação para todos os povos. Minha gente, os povos não acabaram. Muitos estão sem conhecer o Evangelho. Tá? E aí você faz o que na sua igreja, minha gente? Ora para você mesmo. E para os que estão ali, que bonito, hein? Que vergonha. Para Jesus Cristo, isso. É triste isso. É triste. Vou dizer para vocês? Não vou dizer não, senão vai causar polêmica. Não vou criar polêmica, porque o evangelho já é polêmico. O evangelho já é polêmico. Só quem transmite sabe a opressão que acontece com a gente. Tá? Pessoas e seres espirituais. Tá, minha gente? Tem que ter muita fé. Pedir para toda hora para abençoar você. Senão você cai de depressão, de tristeza, né? Mas eu não caio, não. Vão ter que me engolir, minha gente. Eu sou dessas, tá? Ainda mais por uma causa como essa. Então o evangelho eu sempre vou levar. Só que eu também sou uma pessoa que sabe dividir as coisas. Eu não sou besta não, minha gente. Aqui tem idade, viu? Eu só não vou dizer idade, mas tem idade. Tem experiência de vida. Tá? Que não é só o Espírito Santo que te traz discernimento. Também traz. Sua experiência de vida é natural você ter discernimento quando você usa da sua inteligência, os dons do Espírito Santo. Tudo dons que Deus dá de graça. E você não faz nada para retribuir. Você não entende que é uma obrigação isso com seu irmão? É uma ordem, minha gente. É uma ordem. Se você vê que na sua igreja não faz, meu irmão, faça você. E você que tem conhecimento ou não tem, pega a Bíblia e vai na fé em Jesus Cristo, que o nome dele tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Minha gente, eu pareço um evangélico, eu sei disso. Já me falaram. Protestante, sei lá. Mas a verdade é essa. É porque você nunca foi numa reunião, você nunca foi, tá, num encontro carismático da Igreja Católica. O irmão que é protestante. Você nunca viu, né? Você não conhece. Por quê? Porque é 30 vezes pior, tá? Do que quando começa a falar em línguas, tá? Meu irmão, na canção nova,
Tem muito. E é uma montanha de gente. Você pensa num povo que está ali tomado do Espírito Santo? É uma coisa que não adianta, é uma energia forte que te domina, meu povo. Todo mundo louva o Senhor. E o representante de Cristo que está lá em cima no palco, minha gente. Palco, não sei como é que fala. Que está lá, que está transmitindo a palavra de Jesus. Ele está tomado pelo Espírito de Deus. Você vê. Então é uma presença muito poderosa. Gente, um dia eu convido aqui os irmãos que não são católicos a irem numa reunião carismática. Na minha igreja sempre tem, minha gente. Eu vou convidar, eu sempre convido, sempre coloco lá no meu Instagram. E você vai ver como que as pessoas reagem, tá? Ao Espírito Santo de Deus, cantando, louvando, né? Se entregando aos irmãos, né? Aos sentimentos mais sublimes de amor, né? Os que vão ali buscar. Mas isso tem que sair dali, gente. Tem que sair dali. Tem que ir para onde as pessoas não vão buscar, porque estão longe demais, ou pobres demais, ou com dificuldade demais. É você que tem que ir, gente, atrás, tá? Você pega um irmão da sua igreja, vai na coragem, minha gente, tá? Vai na força do Espírito Santo, tá? Se inscreva numa pastoral, tá? Minha colega de trabalho falou pra mim isso, né? Já tô lá, né, minha gente? Era uma coisa que eu queria também, mas eu não faço nada sem Deus falar comigo, sem Deus me encaminhar. Eu sabia que isso ia acontecer comigo em algum momento também da minha vida, tá? Mas eu não faço as coisas sem elas acontecerem por si só, tá? Porque quando você entrega na mão de Deus, você abre suas vontades, você não quer mais saber das suas vontades, tá? Você não quer mais aquele corpo perfeito, você não quer mais aquele trabalho de 15 mil reais, você não quer mais nada além da presença de Nosso Senhor em sua vida. E isso não tem preço. Evangelização como serviço é um chamado para todos os cristãos, tá? E quem não fizer isso, Cristo vai dizer para você: eu não te conheço. Não foi isso que eu ensinei para você, eu não te conheço. Vaza, vaza, é isso que ele vai dizer. Não assim, porque ele é educado, né? Quer dizer, pode que ele seja pior ainda com você, tá? Fica a dica. Evangelho João, capítulo 14, versículo 7 ao 14. Se guardais minha palavra, diz Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. Guarda esta frase na sua mente. João, capítulo 8, versículo 31. Guarda isso na sua mente, tá? Se guardais minha palavra, se obedeceis a minha palavra, as minhas ordens, não foi pedido, foi ordem. Diz Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos, caso contrário ele não vai te aceitar no reino dele. Isso é grave. Ai, gente, será que está difícil de entender isso? Não creio que esteja difícil, que seja difícil. Tá? O problema é a preguiça das pessoas, o problema é esse, tá? Nasci assim, eu morri assim, a síndrome da Gabriela. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e ouvistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Pela madrugada, minha gente do céu. Me lembrei do Chaves agora. É o Chaves. O Kiko. Dá 0 para ele, né, minha gente? Porque ficou claro isso daqui, né? Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces.
Filipe, quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Só falta Jesus chorar, minha gente, porque eu acho que eu já tinha chorado. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Promessa de Deus, minha gente. Palavra da salvação. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que temos a palavra do Senhor. Que não, o mundo já era do maligno. O mundo jaz já no maligno. Mas estamos aqui ainda. Náufragos de Jesus Cristo. Tentando fazer algo. Ficou tão claro, só faltou Jesus chorar aqui, implorar, ajoelhar. Que vergonha, minha gente. Tem gente que é assim até hoje, né? E ele depois fez muita coisa, né? Mudou, todos mudaram. Todos são exemplos de transformação moral por causa de Jesus. E todo aquele que convive com alguém que é assim também vai ser assim. Gente, agora eu só vou pedir uma coisa para vocês, tá? Para ficar na mente. Antes de ficar na mente a leitura mesmo do dia, eu faço a explicação. Você já conhece Jesus. Pela madrugada, você conhece já Jesus, tá? Você já conhece. O que você não conhece é a palavra. Que tem aqui, tem em outros lugares, vários padres, várias pessoas pregam a palavra. Muitas distorcem as coisas, você tem que pesquisar bem, pedir para que Deus te oriente, achar um canal, um caminho, né? Porque hoje os padres também tem muito trabalho a fazer, faltam pessoas para trabalhar na igreja, na casa de Deus, onde tudo começou. Então, minha gente, não vamos deixar, tá? Esse amor, esse Espírito de Deus morrer na Páscoa, tá? Que ele continue por todo o resto da vida. Não do ano, nem do mês, nem da semana, nem da outra semana. É todo dia, é todo tempo, é todo minuto. Quando você perceber que você está pensando em coisas que não é de Deus, você já volta, tá bom, meu irmão? Meu amigo, que eu quero pra mim, que eu quero pra você, meu querido, minha querida. E esse querida não é falso, não. É de verdade, tá? Vamos para a explicação. Minha gente, esse tema agora aqui vai pegar um pouco, tá? Vai pegar assim, quando Jesus falou que outros fariam obras maiores. Aí vai entrar os santos. Você que não acredita, que não crê em santos, que acredita no seu pastor da sua igreja, mas não acredita nos santos que fazem milagres, não acredita na Nossa Senhora, principalmente, na mãe de Jesus Cristo. Já achei a minha, porque ela me escolheu, gente. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças que me escolheu. Porque eu esperei também. Eu esperei, minha gente. Agora eu tenho os 3 aqui. Jesus, Nossa Senhora das Graças e o Arcanjo Miguel. E meu anjo da guarda, que tá aqui. Isso daqui, gente, tá? Medalha, eu não vou levar embora quando eu morrer. Vai ficar aqui. Não importa se é ouro ou se é lata, vai ficar aqui. O que importa é que está aqui. Entenderam? É isso que importa. A Virgem é uma, só que ela se mostrou de várias formas. Cada uma, tá? Para cada motivo, tá?
Você vai entender quando eu começar a falar dos santos, tá? Porém, hoje aqui o tema é outro, tá? Eu não posso misturar as coisas, ainda não, tá? Vamos lá, para a leitura. Pega lá a sua Bíblia então, no capítulo 14, no versículo 7, tá? Versículos... Pera aí que o carro do pão tá passando aqui, gente. Não passa ninguém aqui porque eu moro... Ó, promoção de pão. Pão de forma, pão integral, broa. Bom, hein? Não vai dar pra ir lá agora não, porque eu tô gravando. E aqui só passa esse carro, minha gente, tá? E os carros que moram aqui, porque onde eu moro aqui é isoladaço, minha gente, tá? Quem sabe eu gravo aqui pra vocês verem, mas eu não vou gravar não, minha gente, não vou. Aqui é o objetivo evangelho, tá? O objetivo é o evangelho. Vamos lá então para o capítulo 14, versículo 7. A ênfase, no 7, a ênfase em conhecer realmente Jesus e Deus, o Pai, né? Remonta à linguagem pactual do Antigo Testamento, né? Já tínhamos falado já, Jesus, né? Eu sou. Depois ele disse, eu sou a verdade, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Imagina se ele dissesse todas essas coisas lá no início para Moisés, né? Moisés tinha explodido a cabeça, não entender nada. Eu dei o exemplo aqui para vocês com o meu cachorro até, né? Falando que se ele entendia o que era a felicidade. É a mesma coisa que a gente, né? Quando estava lá no início, né? E depois ele veio falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente foi entendendo aos poucos, né? E Deus deu para ele esse poder e a glória, né? E o Pai está no Filho, né? E quem conhece Jesus está com Jesus. E é como Jesus vai querer fazer tudo por Jesus e por isso vai fazer grandes obras. Por isso que Jesus disse, entendem? Que muitos farão muito mais coisas porque ele teria que voltar. O tempo dele era 33 anos, gente. Tem gente que morreu velho, 80, 90, 100 anos, então fez muito mais obras realmente. E é sobre isso que pode você que não é católico não entender, né? Mas essa é uma verdade, tá? Muitos fizeram muitas boas obras, muitos santos. Nossa, eu tenho até temor de falar um santo aqui, porque todos fizeram grandes obras, né? E os que desde cedo e até sua velhice ficaram trabalhando, não, eu até dei um exemplo do São Francisco de Assis, tá? Mas tem muitos, gente do céu, muitos. Nossa, né? Vamos continuar. Lá no 8. Filipe aparentemente desejava algum tipo de revelação de Deus, né? No Antigo Testamento, Moisés pediu e recebeu uma visão limitada da glória do Senhor. Você vai ver em Êxodo 33, capítulo 18. Depois, lá em Êxodo também, no capítulo 24, versículo 10. Como já falei, aqui não falo. Você vai pesquisar, tá, gente? Se você quer tudo também não dá, né? Sim, mas você vai pesquisar porque senão meu vídeo vai ficar muito longo. Vou falar só notas, tá? Isaías recebeu uma visão semelhante, tá? Contudo, de acordo com o ensino do Antigo Testamento, Isaías 6, versículo 1. Contudo, de acordo com o ensino do Antigo Testamento, Jesus negou a possibilidade de uma visão direta de Deus. Não tem como. Ninguém vê Deus diretamente. Eu creio que não tem como. Eu creio que não tem como. Mas só depois é que nós veremos na vida eterna. 12. As obras maiores dos discípulos são possíveis, porque Jesus está indo para o Pai logo após sua obra na cruz. Foi o que acabamos de falar, né? Se ele com certeza vivesse até mais tarde, ele seria o maior benfeitor, né? Mas ele viveu poucos anos, é isso que ele estava se referindo, tá? Tudo por ele, pelo nome dele, para elevar ele e o Pai, tá? E as obras são maiores porque estão baseadas na totalidade daquelas que Jesus é. Agora é um helicóptero, minha gente. Tá passando. Espera ele passar um pouco. Pronto.
As obras são maiores porque estão baseadas na totalidade daquelas que Jesus realizou e igualmente produzirão frutos permanentes. Já falamos, né? Acabamos de falar. Orar em nome de Jesus expressa o desejo do cristão em alinhar sua vontade e propósitos à vontade de Deus. Só que nem vou comentar, porque já foi o primeiro tema que falamos, tá? Entrega a sua vida, você não fica mais... Você vai tomar alguma decisão na sua vida, seja no trabalho, na sua vida pessoal, seja lá onde for. Você espera, você fala com Jesus Cristo, minha gente, meu Jesus amado, me ajuda aqui. E espera. Senão, a sua oração é orar e esperar e depois ter a ação, tá? Outra coisa, como eu falei também, para finalizar aqui essa parte, é que Jesus não poderia ter modificado as leis assim tão drasticamente, tá? Porque lá em Deuteronômio, gente, Deuteronômico, temos no capítulo 5, versículo 10, capítulo 6, do 5 ao 6, e vários aqui que falam, mas o negócio é você ir lá mesmo em Deuteronômico, tá, gente? Deuteronômico, tá? E você ver, porque, como eu já tinha falado para vocês, Jesus ele não poderia modificar tanto assim, né? Ele só melhorou, né? E foi o que são as ordens que temos e devemos segui-las. Você que é cristão e segue Jesus Cristo, tá? Do Espírito Consolador que tanto falamos aqui, o Espírito Paráclico, né? Aquele que Jesus nos deixou. Não vamos falar dele agora, ele vai ser o próximo tema, mas a habitação do Espírito nos discípulos equivale essencialmente à própria presença de Jesus, porque o Espírito testifica a respeito de Jesus. Grava isso e ajuda os discípulos a entender o significado daquilo que o Mestre fez. A promessa de Jesus, não vos deixarei sem consolo, repercute as palavras de Moisés ao se despedir de Israel. Ao dizer isso, Jesus provavelmente tinha em sua ressurreição e a vinda do Espírito no Pentecostes, tá? Aqui diz Pentecoste, mas muitos dizem Pentecostes, tá bom, minha gente? Então, aguarde o Pentecoste. Essa foi Jesus, provavelmente tinha em mente sua ressurreição e a vinda do Espírito, tá? Ele deixou o Espírito Paráclito, aquele que eu já falamos aqui, o Espírito Consolador. A palavra grega Paráclitos é derivada do verbo parácalio, tá? Eu já falei já isso também aqui, confortar, aconselhar, exortar, né? Chamar ao lado, né? E falar. Ela também está relacionada com o substantivo paráclesis, tá? Conforto, exortação, ambas são muito mais comuns que paráclitos, mas não ocorrem nos escritos de João, enquanto paráclitos aparece apenas nas obras joaninas. Em todas as quatro ocorrências de Paráclitos, neste evangelho, Jesus usou o termo para se referir ao Espírito Santo como nosso Consolador. A ideia é que o Espírito Santo vem ficar ao lado do crente para ajudá-lo nas tarefas que Jesus confiou aos seus discípulos, tá? Então você tem o seu Espírito Santo, sim. E eu também, todos têm. Todos que seguem Jesus Cristo. E todos vão ter, quando entenderem o evangelho que você vai transmitir. Porque ele vai te ajudar, o Espírito Santo. E ele só vem, como eu já falei antes, quando é a favor de um todo, não só de você. Senão ele não está com você. Quem está com você é o espírito da coisa ruim. Eu brinco, mas é verdade. O que eu posso fazer? Eu não... Porque se eu falar aqui sério, você vai ficar com raiva de mim, vai me mandar umas energias negativas aí, gente. Tá? Não é culpa minha, não. Que o evangelho é difícil mesmo. Fazer o quê? Você não gosta de coisa difícil? Então, fica com aquele trem ruim para você. Agora, se você quer ser, sim, um filho de Jesus Cristo, você precisa, tá? Seguir as normas e as leis de Deus. Porque foi ele que mandou, ele não pediu, ele mandou. Então, para gravar, Jesus e o Pai, tá? Jesus afirma que quem o vê, vê o Pai, indicando que ele é manifestação visível do Pai. Filipe, um dos discípulos, expressa sua curiosidade em ver o Pai, mas Jesus enfatiza que ele é o Pai, a representação do Pai. Ele é a representação do Pai. Não tinha necessidade. Gente, quando você conhece alguém cheio de Espírito Santo, você quer estar lá, você não quer que aquela pessoa vá embora, você quer ficar sempre perto da pessoa.
tá? Então é assim a mesma coisa, gente. Não sei como é que eles queriam ainda ver algo mais do que Jesus Cristo. Vale-me Deus, nosso Senhor. Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Jesus declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, tá? Que fique claro esse irmão evangélico que acha que a gente usa a Virgem Maria para chegar a Deus, nosso Senhor Pai. Ela chega no Filho, minha gente, tá? No Filho. Promessa de obras maiores. Jesus afirma que os seus discípulos farão obras maiores, como já falamos, tá? Ele realizou indicando que a sua missão continua depois da ascensão. Ele vai continuar trabalhando, meus irmãos. Só não na terra, tá? Agora, se foca no que tem que focar, não fica assim, procurando cabelo em ovo, não, minha gente, tá? Em coisas que não, tá? Quem é o Pai, o que ele tá fazendo, Jesus, o que ele tá fazendo agora? Isso não importa você mudar sua cabeça dura e teimosa, e orgulhosa e vaidosa. Coisas que as características do coisa ruim lá, tá? Promessa de atender as petições. Jesus promete. Tudo que você pedir em nome sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai atender se você crê nele e cumpre a sua lei. Em suma, este trecho de João enfatiza a unidade de Jesus com o Pai e a sua importância como caminho para a salvação e a promessa de que os seus discípulos serão dotados de poderes e serão ouvidos por Deus através dele. Existe ainda o discipulado que ficou, nós somos os discipulados dele. Aquele que leva a palavra é um discípulo dele. Só que ele precisa também andar, procurar, buscar, estar na busca da santidade. Ele não precisa ser santo, mas ele precisa estar na busca da santidade. Tá? E isso é toda a vida. Toda a vida. Porque você que é cristão, você nunca vai se achar merecedor de nada. Isso você pode ter certeza. Tá? Mas Deus conhece seu valor e quem honra é Ele. Não precisa ninguém te honrar, não. Quem honra é Ele, tá? Por favor, vou falar mais uma vez. Continue com o Espírito de Jesus Cristo depois da Páscoa, tá? Pro resto da sua vida. Não deixa morrer só depois. Durante essa época que tem muitos eventos importantes. Porque é o tempo de Jesus, né? Agora passou e aí? Acabou? Não, gente. Continua. É isso que Jesus espera de você. E não esqueça, se você não fizer isso, ele não te reconhece. Ele vai dizer para você, eu não te conheço, tá? Provavelmente você nem veja ele. Provavelmente você já vai direto passar para o purgatório, essa é a verdade. Triste, mas é verdade. Tá? Você que não crê nisso, você prefere ficar se preocupando com coisas bestas. Bom, essa é a palavra do dia de hoje. E espero que ninguém se ofenda, minha gente. Tem hora que precisa, tá? Ser mais enfática, tá? Ser mais dura. Parece até que eu tô brava, mas não é, gente, não é. Essa é a verdade, tá? Fazer o quê? Agora, você que deseja seguir, você vai conseguir. Fé no pai, tá? Fé na mãe, que também intercede lá com seu filho. Agora, Jesus é poderoso e o nome dele tem poder. Nunca esqueça disso, tá? Shalom, a paz seja convosco. Até amanhã.